A paz do Senhor em Cristo Jesus. Domingo pela manhã, mais uma vez iremos estudar a lição bíblica da Escola Dominical. Estamos estudando neste trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E por consequente, vamos estudar a lição de número 11, o culto da Igreja Cristã. O nosso comentarista traz como textuário o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quanto vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A nossa verdade prática, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e toda rendição a Deus. A nossa palavra-chave para esta lição é culto. E o nosso texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, está em Efésios, capítulo número 5, do versículo 15 ao versículo 21. Portanto, vede prudentemente como andéis, não como os nécios, mas como os sábios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas tende qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. O nosso comentarista divide o nosso comentário em 3 tópicos. A natureza do culto é o primeiro tópico. Dentro desse tópico, vamos ver o culto como serviço a Deus. O culto deve ser solene. O culto é santo. Esses são os 3 subtópicos do primeiro tópico. Ainda o propósito do culto, neste tópico, glorificar a Deus. Quando não se cultua a Deus, edificar a igreja. E o terceiro tópico, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica e o lugar de adoração no culto pentecostal. Então, esses são os tópicos e os subtópicos que vamos estudar na lição número 11. Então, para nós, é de suma importância conhecermos a liturgia do culto pentecostal. E nesta lição nós temos esta oportunidade de estarmos aprendendo sobre a natureza do culto. E o comentarista nos faz lembrar que o culto é um serviço a Deus. Isso é importante notar, porque quando se cultua, estamos prestando um serviço ao nosso Deus. Lembrando que deve ser voluntário, nunca forçado, nunca para receber alguma coisa. Aliás, quando vamos para o culto, nós não vamos o correto, não é a intenção de receber, e sim de oferecer. E para esse comentário, eu quero trazer aqui algumas coisas que, infelizmente, têm surgido de muitas formas estranhas e até exageros nos cultos e liturgia em algumas igrejas nos nossos dias. E dentre elas, eu elenquei aqui alguns desses exageros, dessas formas estranhas. Podemos citar aqui regressão espiritual, dança no espírito, entrevista com demônios, maldição hereditária, risos no espírito e outras inovações, que é a introdução de elemento judaico no culto cristão. Essas coisas devem ser evitadas porque tira
exatamente a liturgia do culto. E muitas igrejas neopentecostais e outras que se dizem pentecostais têm feito na sua liturgia essas práticas que acabamos de citar. E aí corre o risco de não estar fazendo um bom serviço para Deus. Porque quando olhamos para a Bíblia, e esta lição nos traz todo este comentário para que nós entendamos assim, que o culto, ele primeiramente, ele deve ser um culto teocêntrico, onde Deus é o centro da adoração. Ou seja, presta culto somente a Ele. Outra coisa, o culto deve ser espiritual. É a primeira característica da adoração. Que os adoradores devem adorar em espírito e em verdade, como nos ensinou o próprio Jesus. Outra coisa, o culto deve ser verdadeiro e reverente. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro culto ao Senhor deve ser verdadeiro. Nós podemos citar Isaías 29:13, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, e no Novo Testamento, João 4:23. Então, na nossa liturgia simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo nos orienta em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então essa é uma liturgia que deve ser seguida por nós que queremos e que nos esforçamos para sermos verdadeiros adoradores. E por último, o culto deve ser espontâneo e alegre. Nessa parte aqui é importante lembrar, eu sempre recordo quando tenho a oportunidade, essa história, tratando do que o culto deve ser espontâneo e alegre. Dois irmãos que após o culto, um disse para o outro: não gostei do culto. E o outro irmão disse: não tem importância. O culto não foi para você. O culto foi para Deus. E o que aprendemos com isso? Que nós, nem quem está à nossa frente, nem quem está à nossa direita ou esquerda, o culto é para essas pessoas, ou mesmo para a própria pessoa que está adorando. Quem deve gostar do culto é Deus que está sendo adorado. E aí vem a pergunta. E se eu fosse você, eu anotaria essa frase, ou essa pergunta. Quando o culto deixa de ser culto? Segundo o que nós podemos extrair desta lição e destes comentários, o culto deixa de ser culto quando Deus não é adorado e quando a igreja não é edificada. Então é importante notar que para ser um verdadeiro culto, primeiramente Deus tem que ser adorado. E, por consequente, a igreja deve ser edificada. Se em um culto Deus não for adorado, nem a igreja foi edificada, pode chamar de qualquer outra coisa, menos de culto. Para ser um culto verdadeiro, Deus tem que ser adorado e a igreja tem que ser edificada. Por isso que o apóstolo Paulo, no texto, lido por nós, na leitura bíblica em classe, ele diz categoricamente: portanto, sede prudente, como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, portanto os dias são maus. E aqui nós encontramos quando ele vai fazer referência no versículo 19, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao nosso Deus no vosso coração. Ainda diz no versículo 20, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, quando a igreja se reúne com esse propósito e com esses itens que aqui nós citamos, onde ele fala de salmos, de hinos e cânticos espirituais. Então, Deus é adorado e a igreja é edificada e é realizado o verdadeiro culto a Deus. E Deus, como nós aprendemos, deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, esta lição traz para nós exatamente esta garantia, esta explicação segura de um culto verdadeiro ao nosso Deus. No terceiro subtópico do primeiro tópico, ele vai nos informar que o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada em toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Então aqui fala da reverência, de estarmos de forma muito a alegrar ao nosso Deus com aquilo que estamos apresentando. Haja vista, o apóstolo Paulo nos adverte que devemos entregar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça e faça alguma referência de alguns livros para que você também possa se aprofundar neste assunto do culto a Deus. Primeiramente, o livro, que é base também para esta lição, do próprio autor da lição, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. José Gonçalves é o autor do livro e também comentarista desta lição. E também A Igreja do Século XXI, onde nós podemos também encontrar um bom subsídio quando se trata da igreja. Então, esta lição vai nos ensinar uma vez mais como devemos nos portar no culto ao Senhor. Lembrando que para termos o verdadeiro culto, Deus deve ser adorado e a igreja deve ser edificada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.